Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas. A gente está numa série de sermões sobre os encontros de Jesus. Lucas capítulo 8, a partir do verso 26. Nós estamos numa série de sermões a respeito do endemoniado de Gadara. O encontro de Jesus com esse homem, né? O impacto do encontro de Jesus na vida desse homem. Não só hoje, mas também nas quartas, nós estamos estudando esses encontros. E é sempre uma alegria ter os irmãos assim conosco, para que nós possamos compartilhar. Amém? Então, muito feliz hoje. Estou vendo aqui alguns irmãos que eu não vi há algum tempo. Estou vendo o Jomar ali. Louvado seja Deus pela sua vida. Eu, Jomar. Eu vi o presbítero Geraldo entrando também. Está aqui, lá, amém. Presbítero Geraldo, você viu conosco. A irmã Graça está aí também? Oh, maravilha, que bom. A Grazi, Deus abençoe. A Gabi está por aí? Não? Amém. Deus abençoe essa família tão especial que caminhou conosco durante tantos anos. Sempre é uma alegria receber os irmãos. Todos os outros se sintam recebidos. Amém? Amém. Lucas capítulo 8, verso de número 26. Então rumaram para a terra dos Gerazenos, que fica de frente para a Galiléia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com voz forte: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço que não me atormente. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes havia se apoderado dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e correntes, despedaçava tudo, e era impelido pelo demônio para o deserto. Jesus perguntou a ele: Qual é seu nome? Ele respondeu: Legião, isto porque muitos demônios tinham entrado nele. Estes pediram a Jesus para que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte, e os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos, e Jesus os permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então o povo saiu a ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram um homem que tinha saído dos demônios, vestido em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus, e temeram. Amém? Pode sentar, deixa sua Bíblia aberta nesse texto, irmãos. Primeiro, eu queria fazer uma consideração bastante importante. Quando nós falamos a respeito de trevas e luz, é muito importante a gente perceber que as trevas, fisicamente, não existem. Não pode se medir as trevas, não pode se medir a densidade das trevas. As trevas, elas são ausência de luz. Quando não existe luz naquele recinto, naquele ambiente, a ausência de luz são trevas. Por isso que a mais densa treva, a escuridão mais profunda e absoluta, ela é vencida quando um fósforo é aceso, quando uma centelha é ligada. Qualquer minimamente a intensidade de um facho de luz dentro de um ambiente de trevas, aquela luz, ela ilumina aquele lugar. Alguns anos atrás, eu não me lembro especificamente, houve uma tragédia no Rio Grande do Sul, na cidade de Santa Maria, numa boate chamada Kiss. Muitos jovens morreram naquele dia.
Alguns jovens que morreram naquele dia, morreram no banheiro da boate. Por ser um ambiente escuro, por ser um ambiente sem nenhum tipo de iluminação, quando o incêndio começou, alguns jovens procurando refúgio encontraram uma fresta de luz numa porta. Entenderam que aquele lugar seria a saída, mas era o banheiro, sem saída, sem nenhum tipo de ventilação. Eles morreram encurralados naquele ambiente. A luz é o ambiente, a luz é o elemento que clareia qualquer tipo de treva, qualquer tipo de escuridão. E quando nós transliteramos isso, contextualizamos isso para um contexto espiritual, nós vamos ver que não importa a intensidade de trevas que existam sobre a vida de uma pessoa. Não importa a quantidade de destruição, de calamidade, pobreza, miséria que tenha sobre a vida de uma pessoa. A miséria é a ausência de luz. As trevas é a ausência de Deus. O diabo só domina aonde Deus não está. O diabo só aprisiona aqueles que estão vazios de Deus. Por isso que o Senhor diz por isso que o apóstolo Paulo diz que aqueles que estão em Cristo se tornam novas criaturas, porque há uma ruptura. Deus quebra as algemas que o diabo colocou sobre a vida de qualquer pessoa. Nós falamos sobre esse homem no encontro que tivemos no domingo passado. E nós vimos a escalada que o diabo fez para dominar a vida dele. Nós vimos que a possessão diabólica, ela não acontece de maneira instantânea, porque você pegou num recipiente que foi consagrado ao diabo, ou porque você passou na frente de um lugar consagrado ao diabo, e porque você pisou naquela calçada, os demônios se apoderaram da sua vida. Não é assim que acontece. O diabo tem acesso à vida de uma pessoa através de um processo contínuo de escolhas de distanciamento de Deus. Porque quanto mais as escolhas te afastam de Deus, mais você se afasta da luz. E quando você se afasta da luz, você se torna uma presa para o diabo. E o diabo vai tendo acesso a áreas da vida da pessoa. E o diabo vai aos poucos avançando na vida desta pessoa. Por isso que nós pentecostais, nós bons pentecostais do fogo, nós entendemos que o processo de possessão, ele é antecedido por um processo de opressão. A pessoa é oprimida pelo diabo. O diabo oprime aquela vida sem antes ter controle absoluto da vida dela. Você pode conhecer pessoas que vivem uma vida oprimida pelo diabo, oprimida por calamidades, oprimida, sim, por certos tipos de doença que o diabo, nós vamos ver hoje, que o diabo impõe na vida das pessoas. Que o diabo impõe na vida de algumas pessoas. Sim, pastor, essas coisas existem realmente? Existem. Se nós pudéssemos abrir os nossos olhos espirituais e pudéssemos contemplar o que acontece nesse exato momento, existe uma batalha espiritual sendo travada nas hostes espirituais em torno desse ambiente onde nós estamos. Sempre que você vai para casa, sempre que você está num ambiente propício ao pecado, existe uma guerra sendo travada do diabo para controlar a sua mente, para controlar as suas vontades. Por isso que o apóstolo Paulo, e algumas vezes isso acontece quando nós abrimos portas. Por isso que o apóstolo Paulo diz: irem, mas não pequem, não abram espaço para o diabo, não permita que o diabo tenha acesso às suas vontades, porque uma vez que o diabo, ele de maneira escalonada vai assumindo os controles da sua vida, da vida da pessoa, aí vem a possessão. Muitas vezes a pessoa nem sabe que está possessa. Muitas vezes a pessoa nem sabe que o inimigo tem oprimido sua vida. E às vezes algumas pessoas nos procuram achando que porque a panela caiu na cozinha, porque a porta bateu, porque aconteceu algo estranho, é porque o diabo está lá. O diabo não vai bater porta, o diabo não vai bater panela, o diabo não é paneleiro.
A intenção de Satanás é controlar a sua mente. A intenção de Satanás é controlar as suas decisões, suas vontades. Porque quando isso acontece, a pessoa se torna um prisioneiro de Satanás. Se torna alguém que está sob seu controle, sob seu domínio, quando não se torna um próprio instrumento disso. Eu digo isso porque, espiritualmente, a região que Jesus aporta, que Jesus desembarca, é uma região especificada pelos evangelistas como uma região de trevas. Quando os evangelistas dizem que havia uma vara de porcos ali, ou seja, mais de 2.000 porcos sendo pastados ali, uma vara de porcos, eram 2.000 porcos. Então havia um grande rebanho de animais que para os judeus, especificamente de maneira simbólica, eram animais impuros. Então quando ele diz que havia uma vara de 2.000 porcos ali, significa que aquele lugar era um ambiente hostil à fé, era um ambiente de trevas, era um ambiente de prisão. Quando os evangelistas dizem que esse homem, ele dormia nos sepulcros, ele está dizendo que esse homem desceu ao fundo do poço da dignidade e da impureza, porque não era lícito tocar em cadáveres, não era lícito se aproximar de mortos. Quem está me entendendo até agora diz amém. Então o texto apresenta aqui um lugar de trevas. As regiões de Gadara, as regiões de Genezaré, essa região da zona rural que Jesus está aportando, lembre-se, Jesus não está descendo na cidade, ele está atravessando o lago e ele desce, ele aborda ali, o barco dele desce na zona rural de Gadara, entre os limites de Gadara e de Gerasa. Por isso que Lucas vai chamar Gerazeno, por isso que Mateus chama de Gadareno, porque ele aporta ali, na região, na zona rural daquele lugar. E aquele lugar, os evangelistas deixam bem claro que era um lugar dominado pelas trevas. Como pastor, eu até brinco às vezes, né? Eu sempre falo para os irmãos, se você está em algum lugar e se algum endemoniado cruzar o seu caminho, não ligue para mim. Porque se o endemoniado cruzou o seu caminho, o demônio é seu. Amém? Se ele cruzou o meu caminho, tudo bem. Mas se ele não cruzou, pastor, corra aqui, nada, resolve. Aprove a Deus na sua soberania o demônio cruzar o seu caminho, né, Rodrigo? Rodrigo tem um testemunho de indo para casa, cruzou com o endemoniado, ficou até 1 hora da manhã expulsando o capiroto lá, mas graças a Deus deu certo em nome de Jesus, amém? Amém, irmão? Por que eu estou dizendo isso? Porque como pastor nós adentramos muitas vezes em áreas hostis. Já tive a oportunidade, junto com meus irmãos, em processo de visita, em processo de evangelismo, entrar em situações onde o diabo, de maneira bem clara, de maneira bem exposta, ele estava oprimindo aquele lugar, ele estava de uma forma dominando aquele lugar. Ambientes bagunçados, ambientes hostis, ambientes entenebrecidos, de trevas. Geralmente nós entramos nesses lugares, vou dar uma dica para você, a gente já vai orando. Já entrei em ambientes, por exemplo, quando eu botei o pé na calçada, já escutei o grito do endemoniado lá dentro do quarto. E Senhor, me ajude aqui. Porque geralmente são ambientes de trevas, são ambientes escuros, são ambientes onde a casa é dominada, a sujeira, a escuridão, a tristeza. Esses ambientes, eles não são ambientes que nós geramos, eles não são ambientes que nós criamos. Esses ambientes, eles vão surgindo nas nossas casas e a gente não vai, nas nossas não, está amarrado, diga amém, está amarrado, na nossa não, vá de reto. Mas esses ambientes vão surgindo nas casas de pessoas oprimidas, por quê? Porque essas pessoas vão permitindo que esses espaços, eles vão entrando, eles vão dominando. Há um interesse muito intenso de Satanás em aprisionar. E ele vai aprisionando as pessoas, como eu falei, através das escolhas, através dos vícios, através de situações das quais ele vai algemando, ele vai prendendo. E aqui o texto diz que esse homem estava completamente preso, ele estava completamente possuído. Mas mesmo possuído, ele tinha lapsos de consciência. Por que o diabo tem tanta pressa em oprimir e sequestrar uma alma? Por que o diabo tem tanta pressa em oprimir? O texto, ele apresenta algo nesse sentido.
quando Jesus chega para esse endemoniado, quando Jesus pisa e vai falar com ele, na verdade, o texto não apresenta a primeira vez que Jesus o repreende. O texto não apresenta, Lucas fala que ele olha para Jesus e diz, Mateus capítulo 8, verso 29, vamos comigo lá, irmãos, vamos abrir o texto, é melhor. Mateus, ele especifica um ponto interessante, que acontece quando Jesus coloca o pé e confronta-se com ele a primeira vez. Veja a resposta do demônio no capítulo 8, versículo de número 29. O que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Quando Lucas vai fazer a narrativa, Lucas diz que quando ele interpela Jesus, ou ele dá a resposta a Jesus, Lucas diz que Jesus, de alguma maneira, já havia abordado ele, mas Jesus não havia expulsado ele ainda. Jesus não havia mandado o Espírito sair, porque, olha para cá, a palavra de Cristo, ela não é um espetáculo jocoso de terror que muitas igrejas fazem, que venha para cá, como é seu nome, vem da onde, seu RG, seu CPF. Quando o Senhor diz, sai, não há discussão, não há rebate, ele simplesmente abandona aquele lugar. Mas o texto apresenta, na resposta do demônio, veja, porque veio nos atormentar antes do tempo. Porque há uma consciência clara dos demônios que a condenação é um fato consumado. Apocalipse capítulo 20, versículo 10 diz que quando vai se encerrando o grande julgamento, olhe para cá, o diabo, o inferno, são jogados no lago de fogo, que é a condenação eterna. Então, os demônios sabem que a condenação é um fato consumado. Por isso que eles olham para Jesus e dizem, ainda não é o tempo de o Senhor vir julgar. Ainda não é tempo de não vir nos atormentar. Porque o Senhor vai nos jogar no abismo agora. Você prestou atenção nos termos que ele falou? Quem prestou atenção? Não nos jogue no abismo, deixe que a gente vá para essa manada de porcos. Judas, no versículo 6, Judas só tem um capítulo, no versículo 6, ele diz assim, e aos anjos que não guardaram o seu estado original, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o dia do juízo. Há um abismo onde demônios estão presos. Há um abismo, e Apocalipse diz, olhe para cá, que ainda existem demônios que não foram liberados. Sangue de Cristo. Veja, Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, versículo 4. Ora, Deus não poupou nem os anjos quando pecaram, mas, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos e trevas, reservados para o dia do juízo. Por isso que Apocalipse diz que Satanás será solto nos últimos dias. Se você acha que hoje o negócio está feio, olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa a você. O mal ainda não atingiu a sua totalidade, porque Deus tem o diabo sob seus cabrestos. A malignidade ainda não atingiu o seu ápice de brutalidade. A palavra do Senhor fala em Mateus 24 que os homens desmaiarão de terror. Se você acha que o que a gente vê hoje é absurdo, imagine quando os demônios que estão presos forem soltos nos últimos dias. Quem está me entendendo até agora diz amém. Por isso há uma pressa em dominar. Por isso que o inimigo deseja dominar. Por isso que essas regiões, olhe para cá, a região de Gadara era uma região dominada pelo diabo. Eu não caminho muito, eu não vou muito nos bairros, a gente que mora aqui no Recife, a gente se estabelece muito nos bairros, né? A gente tem o bairro é a nossa pequena cidade. Eu olhava muito na cidade que eu nasci, e tinha bairros, quando a gente ia chegando, que a gente percebia, isso aqui não é espiritualismo, o pastor agora é isso, não. Quando a gente ia chegando naquele bairro, havia uma presença maligna naquele lugar. Você sentia que aquele lugar, nós fomos fazer evangelismo
com a juventude. Veja, a gente sempre foi meio doido, e a gente foi fazer o evangelismo com os jovens, a Jovep, numa rua, numa cidade chamada Baraúna. Meus irmãos de Baraúna vão assistir esse vídeo, vão lembrar. Uma rua que é conhecida como Rua da Vara. Por que essa rua é conhecida como Rua da Vara? Porque os crentes que iam evangelizar lá saíam debaixo de pau. Aí você pega um crente doido, o que é que o crente doido faz? Vamos evangelizar na Rua da Vara. E nós fomos. E nós caminhando, evangelizando, e até aí tudo bem. Bordéis, bares, prostíbulos, e a gente lá evangelizando. Os jovens, viu? Evangelizando e tal. Sabe aquela história da última casa? Ah, vou na última casa. Ei, olhe para cá. Quando alguém soprar isso no seu ouvido, você diz: para trás de mim, Satanás. Eu volto daqui. Nós olhamos de longe uma última casa. Uma casa isolada, uma casa baixinha, uma casa com aquelas portas que abrem em cima e abrem embaixo. Eu olhei para a Eliane e disse: vamos naquela última casa? Quando nós chegamos na última casa, o homem abriu a parte de cima da porta dele, e quando ele abriu, a sua esposa estava no canto da casa, que não tinha móveis, só tinha um tamborete e um pote. Ele abriu a parte de baixo da porta, me pegou pelo punho e me puxou para dentro, segurando uma faca na cintura. Sabe aquela faca bonita, aquela faca do cabo branco de açougueiro? Ela só é bonita no açougue. Se eu correr, eu fico desmoralizado. Se eu ficar, pelo menos eu morro com honra. E nós ficamos ali, os jovens que ficaram fora ficaram orando, nós ficamos ali, não houve grito, não houve possessão, mas o Senhor libertou aquela família naquela noite, porque aquele homem colocou a faca na cozinha e nós saímos daquele lugar pacificamente. Sabe, tem gente que acha que a vida cristã é um playground, que a gente sai se divertindo, sai brincando. Todas as vezes que botamos o pé fora, com a graça de Deus sobre a nossa vida, a luz brilha nas trevas e o diabo coloca você como alvo. Você é alvo no trânsito, você é alvo na violência, você é alvo do diabo aonde você está. Sua família é alvo do diabo onde você está. Quem está me entendendo até agora diz amém. Porque ele precisa, ele deseja, ele quer oprimir. Esse homem, ele estava tão oprimido, que esses demônios não permitiam que nada acontecesse. Mas olhe para cá, a missão de Jesus ali é assertiva. O que significa isso? Ele não vai para outra coisa, ele vai para libertar aquele homem. Ele vai para encontrar-se com aquele homem. Aqui não há coincidências, irmão. O nosso Deus, ele não trabalha com processos de coincidência. Será que cruzou o dia? Não, olhe para cá. Ele foi naquele dia para libertar aquele homem. A missão de Jesus era expulsar aquela legião de demônios que estava aprisionando a vida daquele homem. Aleluia, irmão. Deus faz assim. Deus não permite que ninguém pereça sem que tenha pelo menos uma oportunidade. Então, assim como esse homem, nós já fomos treva. A gente pode não ter sido esse endemoniado, a gente não pode ter sido esse homem violento, truculento, mas nós também tínhamos a nossa vida dominado pelas ações do diabo, através de vícios, através de paixões, através de desejos. E o texto sagrado diz, irmãos, que Deus resolveu naquele dia enviar Cristo para libertar aquele homem. A missão de Jesus era quebrar o laço do diabo naquela vida. Então Deus dá oportunidade, irmão. Deus dá oportunidade. Eu sempre falo isso e faço questão de lembrar você. Você não se converteu na primeira vez que você ouviu o Evangelho. Você resistiu ao Evangelho, você não quis a primeira vez, você relutou em vir a primeira vez. Olhe para cá, mas Deus insiste em salvar aqueles que estão aprisionados pelo diabo, irmãos. Deus envia os seus enviados para libertar essas pessoas da prisão, irmãos. E quem vai ali naquele dia é Jesus. Olha, escute, o texto diz que quando Jesus pisou naquela terra,
Deus atraiu o endemoniado até a presença de Jesus. Não foi Jesus que foi até a presença dele, não. Deus atraiu o homem à sua presença. E o texto diz que ele vem até a presença de Jesus, e a gente acha que foi um processo fácil. Não foi fácil, irmão. Abra sua Bíblia junto comigo agora, em versículo no capítulo que nós lemos, versículo número 29. Porque Jesus havia ordenado ao Espírito que saísse do homem. Aí você vai lá para Marcos, e ele vai dizer: ainda não é a hora. O que significa isso? O que o senhor está querendo dizer, pastor? Estou querendo dizer a você, irmão, que o diabo não soltará a sua presa com facilidade. Que aqui não significa, olhe para cá, que Jesus disse saia. Aqui, muitos estudiosos e muitos comentaristas dizem que quando Jesus chegou ali, Jesus chegou já para libertá-lo, e Jesus questiona o que ele fazia ali, questiona o que estava acontecendo com aquele homem. A ordem de Jesus não é direta, mas Jesus interpela, Jesus aborda aquele homem. O que é que você está fazendo? O que é que está acontecendo? Não é uma ordem direta. Quem está me entendendo diz amém. E o diabo resiste, irmão. O Senhor veio nos atormentar antes do tempo. O Senhor veio antes da hora. Isso mostra, irmão, que o diabo não soltará a sua presa de maneira fácil. Isso mostra, irmão, que o processo de libertação, por mais que ele seja rápido e efetivo, ele é um processo que a santidade ele vai ter no seu custo. Quem está me entendendo até agora diz amém. Repito, ele sabe que está condenado, e ele questiona, ainda não é a hora. Olhe para cá. E quando ele fala para Jesus, ele não fala de maneira insultiva. Filho do Deus Altíssimo. Irmão, olhe para cá. Não é um processo simples. Não é um processo onde as pessoas, olhe para cá, não caia nas garras do diabo. Porque aquele que cai nas garras do diabo, ele sofre um custo penoso para se libertar dos vícios que o diabo coloca sobre a vida daquela pessoa. Qual é uma das maneiras do diabo aprisionar, irmão? Olha para cá, vício. O vício é uma das maneiras do diabo aprisionar, sim ou não, irmão? Sim ou não, irmão? Aí o sujeito é viciado, ele se converte ao Senhor, nós oramos por ele, aleluia, glória a Deus, Deus livra ele do vício, irmão. Posso ouvir um amém, irmão? Mas ele pode ter recaída. Por isso que alguns irmãos adictos, ou seja, aqueles que já foram um dia viciados, um dia se foram presos por alguma circunstância da vida e abriram essa porta para o vício, eles têm que ter uma vigilância dobrada, irmãos. E eu não falo apenas no vício, no vício do químico, do álcool, da droga. Eu falo no vício da dependência emocional. Eu falo no vício da pornografia. Eu falo no vício de tantas coisas que podem ter, de alguma maneira, acesso, irmão, à sua vida. E nós conhecemos a nossa personalidade, sim ou não, irmãos? Eu tenho, olhe para cá, deixa eu fazer uma confissão pública que eu só fiz para a minha família. Eu sempre tive uma facilidade muito grande de me viciar. A minha personalidade, ela é aberta para isso. Então, o que é que eu faço, irmão? Tudo aquilo que de alguma maneira vai se transformando no vício da minha vida, eu comecei a beber, eu tinha 13 anos, irmão. Meu primeiro porre foi com 13 anos de idade. Só que eu nunca usei droga porque realmente eu tinha medo. Eu tinha mais medo da polícia do que de Satanás. Mas a minha personalidade, ela é essa esponja, irmão. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou brincar? Não vou, irmão. Eu cuido de mim e quero que os outros cuidem de mim. Olhem para mim,
Me cubram. Quem está me entendendo até agora diz amém. Aí você aceitou Jesus, os vícios vão embora, você nunca mais vai sentir mais nada, você não vai sentir mais desejo nenhum. Desculpe, irmão, você vai. E quanto mais você estiver fraco na fé, mais esse vício vai querer te dominar. Porque é uma sequela da época em que você era escravo. O escravo ele é livre, o escravo ele é libertado, diga glória a Deus. Mas ele traz sequelas nas suas costas, sim ou não? E o texto olha para esse homem, o texto, ele sabe, veja, é um processo doloroso. Marcos capítulo de número 9, você vai comigo lá? Capítulo 9, versículo de número 25, quem está comigo até agora diz amém. Marcos capítulo 9, verso de número 25. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, isso é no menino, eu te ordeno, sai deste menino e nunca mais volte nele. Veja o que Marcos diz: ele, o menino, gritando, agitando, saiu e deixou o menino como se estivesse. É um processo custoso, irmão. Satanás não liberará a sua presa com facilidade. Satanás não liberará a sua presa com retórica, com palavras bonitas. Olhe para cá, é através de jejum, é através de oração, é através de santificação e é através da palavra de libertação dada pelo Deus Todo-Poderoso. A palavra dada pelo Senhor, Ele arranca aquele prisioneiro das garras do diabo. É um processo tão custoso, irmão, que aquele homem perdeu a identidade. Veja, quando Jesus se direciona para ele, Jesus não está perguntando, olhe para cá, Jesus não está perguntando o nome dos demônios. Todas as vezes, olhe para o contexto bíblico, olhe para todos os encontros de Jesus com endemoniados. Em nenhum momento Jesus pergunta o nome do demônio. Jesus não está perguntando o nome do demônio, Jesus está perguntando o nome do homem. Jesus está tentando trazer esse homem lá do fundo, onde a consciência dele foi colocada. Jesus está tentando resgatar lá do fundo o pensamento, a consciência dele que está lá por trás de todos aqueles demônios, irmãos. Porque antes mesmo de fazer qualquer processo, olhe para cá, ele quer resgatar a consciência e a alma daquela pessoa. Ele pergunta: como é o seu nome? Não é dos demônios, ele está perguntando ao homem como é o seu nome. Os demônios se antecipam e roubam a identidade do homem. Quando você vai olhar para os textos sagrados, meus irmãos, você vai ver absolutamente isso. Você vai ver o diabo, por exemplo. Eu não estou dizendo que toda doença é dada pelo diabo, mas nós vamos ver algumas doenças são colocadas por ele. Eu não vou dizer que toda crise é dada pelo diabo, mas a maioria delas é colocada por ele. Demônios que tentam roubar vidas. Quem está me entendendo até agora diz amém. Como você se chama? Ele pula na frente. Legião. Porque nós somos muitos. E Jesus, olhe para cá, e Jesus está ali com ele no processo de libertação. Quem está ali é Jesus, o Verbo encarnado, o Deus Todo-Poderoso. E o demônio sabe quem ele é e a autoridade que ele tem. E ele gera um custo para sair daquele lugar. Então você que está aqui nessa noite, que passou pelo processo da peneira do diabo, como Jesus disse: Pedro, Satanás me pediu para peneirar a sua alma, e é isso que ele faz. Nós passamos por um processo doloroso na nossa vida, que o diabo colocou na nossa vida. Eu faço questão de falar para os meus meninos, todas as vezes eu faço questão, na idade que eles estão, eu não tinha paz que eles têm hoje. Eu pensava em suicídio quase todos os dias. Eu pensava em meter a moto que eu estava guiando embaixo de um caminhão quase todos os dias.
Subindo em casa para limpar a caixa d'água, eu ouvia: pule daqui. Esse processo de aprisionamento, esse processo de opressão, ele não vai embora rapidamente. Jesus me libertou, Jesus salvou a minha vida, eu louvo a Ele por isso, mas eu não vou permitir que as sequelas que o diabo deixou sejam caminhos para ele retornar. Aqui e acolá eu quero ficar triste, quero, mas eu me lembro que eu me trancava durante o dia num quarto para sair durante a noite. E eu vou permitir que isso aconteça? Não, eu vou buscar a graça de Deus, eu vou buscar a presença de Deus, eu vou buscar estar com os irmãos, eu vou cada vez mais. Se você me vê buscando, é porque o Senhor de alguma maneira, aquela treva está tentando me puxar para baixo, mas ela não puxará mais, porque o Senhor já me libertou. Ah, mas eu sou fraco. Nós somos fracos, nós somos. E é tolo aquele que diz que não é. Nós somos. Esse púlpito não é uma armadura para mim. Esse púlpito não é uma fronteira que Satanás não transpassa. Querido, ele transpassa sim. Ele busca, ele tenta, ele busca, ele coloca facilidades, ele faz as coisas. Quem está me entendendo até agora diz amém. Aleluia. Não, é custoso. É custoso, querido. Por isso que se alguém era dominado pelo vício, caiu, olhe para cá, não julgue, porque é custoso. Ofereça a mão. Se alguém cai em alguma coisa, algumas pessoas já vêm sedentas por disciplina. Não, ofereça a mão. Aquela pessoa era prisioneira de Satanás. A gente precisa tirar essa pessoa do lodo do inferno. Vamos pensar na disciplina mais adiante. Disciplina é para quem não tem, irmão, é porque alguém que precisa aprender sobre caráter, não para matar. O sujeito está morrendo, ele era viciado, é um adicto, ou seja, ele quer se libertar do vício. Caiu. Madeira nele, isso nunca foi crente, disciplina ele, 1 ano, não é assim não. Olhe para cá, Judas escrevendo a sua carta, diz assim: salvai todas as almas, arrebatando-as do fogo. Ele está falando para nós, para estendermos a mão, para quem está sendo consumido pelo fogo do inferno. Porque da mesma maneira que o Senhor nos libertou, nós podemos libertar outras pessoas. Naquele dia era Jesus em missão, hoje é você, sou eu e todos nós. Posso vir glória a Deus, irmãos? Aleluia, irmão. É custoso. Por isso você, meu irmão, que está aí, que tem dia triste, e algumas pessoas dizem que o evangelho é só alegria, só vitória, só vitória. Deixa eu dizer a você, não. Tem dia que a gente amanhece triste. Tem dia que a gente olha para as coisas não são do jeito que a gente projetou, do jeito que a gente imaginou. Ei, deixa eu dizer o segredo a você, tem dia que a gente chora. Tem dia que a gente se frustra. Você está comigo nesse caminho aí, irmão? Se você estiver comigo, levanta a mão e diga amém. Olha, tem muita gente feliz que nunca chorou na vida, glória a Deus. É custoso. Pastor, o senhor está dizendo que a gente o diabo? Não. Pode fazer o que quiser aí, pode botar minha foto nos cururu, quantos cururu você quiser colocar. Não vai dar certo. Não vai, sabe por quê? Porque aquele que me selou, ele é muito mais poderoso. Pode desejar meu mal. Pode desejar meu mal. Você vai dormir com medo que alguém está planejando. Não estou nem aí, eu deito. Eu faço como Davi, deito e durmo, porque eu sei que o Senhor está me guardando. Aleluia. Aleluia. Enquanto o diabo arma as ciladas para estar perto, existem hostes espirituais cercando e guardando. Lembra do profeta? O profeta revelava tudo que o rei planejava na câmara junto com os soldados. Deus ia a Eliseu e falava: olha, Eliseu, vamos fazer isso, diga ao rei de Israel. Aí ele ia lá e dizia ao rei de Israel: não vamos para tal caminho não, porque o rei lá está querendo ir. Quem é que está traindo a gente aqui? Ele disse: não, é um profeta lá. Tudo que você revela, tudo que você fala aqui, Deus revela ao profeta, o profeta vai lá e diz ao rei de Israel. Lembra disso? Quem lembra dessa passagem bíblica? Manda o exército inteiro para prender o profeta. O exército inteiro cercou a cidade de Dotã, se não me falha a memória. Geazi, o moço de Eliseu, saiu.
Quando olhou, viu o exército cercando a cidade. Meu Senhor, carros e cavaleiros. Eliseu sai da tenda, olha e volta. Eliseu, você não entendeu? Todo o exército inimigo está cercando a cidade. Eliseu ora, lembra? Senhor, abre os olhos do jovem para que ele veja. Quando o jovem voltou e olhou, o exército continuava dominando a cidade, mas sobre o exército havia um exército celestial de Deus cercando aquele lugar. Acabou-se. Deus está comigo. Declare isso com autoridade. Deus está comigo. Esse negócio, não sei o que, Deus está comigo. O que Deus escreveu sobre a trajetória da minha vida vai se cumprir. Se eu estiver no caminho, demônio no mundo vai tirar o projeto que Deus tem para a minha vida. O diabo não tem poder para roubar a minha coroa. Mas eu posso dar a ele, através das sequelas que deixou na escravidão. Por isso, basta uma palavra de Cristo. Olhe para o texto. Não tem aqueles movimentos. Como é seu nome? Vem de onde? Teve gente até que pagava, né? Eu vou parar com isso, deixa para lá. Tem gente que pagava os endemoniados para dizer que vinha de tal igreja, porque as igrejas concorriam. Aí quando vinha de tal igreja, eu estava em tal igreja. Porque lá é bom, lá pode tudo. Não. O diabo se manifesta. Vieste dos atormentantes do tempo. Permita. Quando eles veem, olha para cá. Quando ele vê que não tem saída, porque diante de Deus, filhão, não tem saída. Quando ele vê que não tem saída, permita que a gente vá pelo menos para essa manada de porcos. O que é que Jesus diz? Vá. Porque o meu interesse aqui é que ele seja liberto. Vá. Vai chegar a hora de vocês, vá. Perceba, quando os demônios são expulsos, o mal vai embora. Lucas capítulo 13, versículo 12. Jesus diz que uma mulher estava com uma enfermidade, irmão, que encurvava ela. Quando Jesus repreende a enfermidade, o espírito, na verdade, Jesus diz: o diabo aprisionava essa mulher durante anos. Você tem que entender, querido, que o diabo nem sempre é tudo, mas que algumas coisas têm a mão dele. João capítulo 13, versículo 2, diz que enquanto estavam na ceia, olhe para cá, Satanás entrou no coração de Judas. Irmão, ele estava onde? Tinha acabado de pegar o pão da mão de Jesus. Satanás entrou no coração de Judas. Ele gera crise, ele gera problema, ele cria caos, ele cria bagunça. Mas Jesus é Senhor soberano sobre todas as coisas. É uma palavra. Uma palavra. Você tem ideia que uma palavra de Deus hoje pode mudar a sua vida completamente? Se Deus dos altos céus hoje olhar para você e conceder o que você precisa, basta uma palavra de Deus dizer assim: faça-se, seja liberto, seja abençoado, seja curado, seja livre. Aleluia. Sabe quando a gente era criança? A gente era criança e chegava para os nossos pais
gente ia pedir para fazer alguma coisa, para jogar bola, para fazer alguma coisa, para sair. E os nossos pais, não, você só vai sair se você fizer isso, isso e isso, né? Hoje está molezinha, mas na nossa época era puxado. Você só vai sair se fizer isso, você vai sair se fizer isso. Quando finalmente a gente chegava para os nossos pais e falávamos, eles diziam, vá. Essa ordem dava tanta alegria no nosso coração, sim ou não? Que a gente saía pulando, se alegrando na presença do Senhor, na presença dEle. Basta uma palavra, sabe o que o Senhor falou? Sai dele. Sai dele, acabou a sua festa. Acabou a sua festa aqui, acabou. Irmão, o poder de Deus está sobre sua vida. Quando você recebeu Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, o selo de Deus através do seu Espírito repousou sobre sua vida. Você tem autoridade nessa noite. Olhe para cá, você tem autoridade em suas mãos. Autoridade para abençoar a sua casa. Autoridade para fazer os demônios que querem bagunçar a sua vida partirem em retirada. Quem está me entendendo diz amém. Porque você não é mais escravo. Você foi liberto. Você foi liberto. Os vícios não dominam mais você. As paixões não dominam mais você. Você escolhe fazer ou não. Se você entrou aqui nessa noite sem ter essa liberdade ainda, não saia daqui sem ela. Porque o encontro com Cristo é poderoso para dispersar todas as trevas da sua mente, do seu coração, da sua alma. Por isso que Paulo diz, a paz que excede todo entendimento dominará o seu coração e dominará a sua mente. Querido, arranque esse prego que o diabo colocou no seu coração. Arranque esse prego que o diabo colocou na sua vida. Tem uma história que o diabo chega, bate na casa de uma pessoa. Ela tinha se libertado de tudo, ela já não tinha mais nenhum tipo de paixão. E ela pegou tudo que era do diabo e jogou para fora. Não tinha mais nada do diabo dentro daquela casa. Mas um dia, isso é uma fábula, é uma história. O diabo bate na porta daquela pessoa, daquela mulher. E ela olha para o diabo e diz, eu não tenho nada com você, não quero nada com você. Já coloquei tudo que é seu para fora, tudo bem, mas deixa eu colocar um prego na sua parede. Não quero nada seu aqui, mas o que é um prego? O diabo dizia. Um prego é insignificante, eu boto até no canto da sala se você quiser. E no segundo dia ele veio, no terceiro dia ele veio. Ao cabo de 7 dias a mulher já não aguentava mais o diabo batendo em sua porta. Então ela disse, entre, coloque o prego aonde você quiser. O diabo foi lá e botou o prego na sala. No outro dia ele voltou. Ele voltou com um grande pedaço de carne. Eu preciso colocar a carne ali no prego. E a mulher dizia, não, eu já deixei você colocar o prego, é coisa demais, você não tem mais acesso à minha casa. Ei, escute, o prego é meu, e eu boto o que eu quiser no prego. Ela colocou a carne lá no prego. Depois de 2 dias, a carne apodreceu toda aquela casa. Não deixe nenhum prego do diabo na sua vida, porque depois ele vai querer vir colocar mais coisas. Pode ser doloroso arrancar algum vício, pode ser doloroso abandonar alguma coisa, até algum tipo de relacionamento. Mas não deixe nenhum prego na sua vida, porque a libertação de Deus, ela é total e restrita. Fique de pé.